Bem-vindos à nossa aula de legislação, parte 1, turma. Na introdução, no vídeo anterior, eu já conversei com vocês, que eu não vou estar aparecendo na tela. Nas próximas matérias, eu já vou montar os slides, deixando já o espaço para mim aparecer. Porém, na aula de legislação, vai ser toda a matéria aí na tela. Hoje nós vamos abordar o tema de órgãos normativos, órgãos executivos rodoviários, introdução à legislação de trânsito e o processo de habilitação, beleza? Antes de iniciar, só dar um aviso para vocês, segunda, quarta e sexta nós temos aula ao vivo aqui no YouTube. Aqui você também encontra questões comentadas e resolvidas. Participe lá do nosso grupo de estudos, turma. Lá você recebe as provas que eu faço ao vivo aqui no YouTube. Então, você recebe antes para você fazer sozinho. E aí, a gente corrige junto aqui nas aulas ao vivo, tá bom? O link do grupo tá na descrição do vídeo. Ou você pode aí me chamar nesse WhatsApp. E para quem tá perdidão nas matérias, aí não tá entendendo nada, não tá se sentindo preparado para fazer a prova do Detran, você também pode fazer uma aula particular preparatória para a prova. São 5 aulas, o valor é R$100 e eu passo tudo de um jeito prático para você entender. Só me chamar aqui no WhatsApp. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Vamos começar então com os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito. O que são esses órgãos? São responsáveis por normatizar, orientar, responder a consultas e harmonizar, ou seja, resolver os BO referente às leis. E aplicação das leis, da legislação de trânsito em todo o país. Vamos começar com o CONTRAN, que é o órgão máximo normativo. Se cair na prova, essa frase, órgão máximo normativo, é o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é nacional, ele responde por todo o Brasil. E o que ele faz? Ele estabelece normas e diretrizes nacionais, aprova resoluções de trânsito, esclarece dúvidas sobre a aplicação de legislação, coordena a uniformização das regras em todo o Brasil. Exemplo prático: quando surge uma nova regra sobre cadeirinha, placa, exame ou fiscalização, normalmente ela é quem é responsável pela resolução do CONTRAN. Dica de prova: sempre que a questão falar em órgão máximo normativo e consultivo, a resposta será CONTRAN. CETRAN, turma, Conselho Estadual de Trânsito. Agora aqui você já pegou, né? CONTRAN é nacional, CETRAN é estadual. Quem é esse CETRAN? Órgão normativo, consultivo, coordenador em cada estado. O que ele faz? Resolve conflitos entre órgãos estaduais e municipais, responde a consultas sobre legislação de trânsito, julga recursos administrativos quando previsto na lei, a gente vai falar disso mais para frente, na JARE, orienta a aplicação das normas dentro dos estados, ou seja, ele pega as leis que o CONTRAN fez e aplica dentro do seu estado. Cada estado aplica do jeito que acha melhor, né? Existe um padrão, mas existe também pequenas diferenças de estado para estado. Exemplo prático: quando há divergência entre órgãos de trânsito de um estado, o CETRAN pode atuar para resolver esse BO, para harmonizar o entendimento. CETRAN atua no âmbito estadual. Cada estado tem o seu. E agora nós vamos falar do CONTRADIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Ele é a mesma coisa que o CETRAN, só que ele só atua no Distrito Federal, tá bom? Então, quando falar na prova órgãos normativos, lembre-se, todos eles começam com a letra C. CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. Como memorizar? O CONTRAN, ele
é nacional, ele atua no Brasil inteiro. O CETRAN é estadual, atua em todos os estados, e o CONTRADIF apenas no Distrito Federal. Presta atenção aqui, turma. CONTRAN não registra veículo, CONTRAN não emite CNH, o CETRAN não fiscaliza diretamente no trânsito e o CONTRADIF não aplica multas. Os órgãos normativos, eles criam, orientam, interpretam e harmonizam as normas. O DETRAN, PRF e órgãos municipais são os executivos não normativos. Isso daí também a gente já vai falar. Então, macete aqui para você. Esse daqui você pode até anotar. CONTRAN cria a orientação nacional. CETRAN aplica a orientação nos estados. CONTRADIF aplica a orientação no Distrito Federal. Órgãos executivos do Sistema Nacional de Trânsito. Quem são eles? São órgãos responsáveis por executar, aplicar e fiscalizar as normas de trânsito estabelecidas pelos órgãos normativos. Eles são quem fazem as leis valer na prática, são quem faz o trânsito acontecer na prática. A gente tem o SENATRAN, que é o Sistema Nacional de Trânsito. Ele é o órgão máximo executivo de trânsito. Então, se na prova cair lá, qual é o órgão máximo executivo? É o SENATRAN, tá bom? Ele executa a Política Nacional de Trânsito, coordena o Sistema Nacional de Trânsito. Olha aqui, ele coordena o Sistema Nacional de Trânsito. Então, o SENATRAN, ele é um órgão nacional. Já pega isso, hein? Mantém os registros nacionais de veículos e condutores, que é o RENAVAN, isso daí a gente vai falar na parte 2. Desenvolve estudos e programas de segurança viária, fiscaliza e acompanha a aplicação das normas em âmbito nacional. Exemplo prático: quando você consulta informações nacionais sobre veículos ou condutores, os sistemas são coordenados pelo SENATRAN. Se você respondeu SENATRAN, você acertou. Número 2 aqui, DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Quem que ele é? É o órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Então, ele atua em âmbito estadual, cada estado tem o seu, certo? E o que ele faz? Registra e licencia veículos. Ele emite o CRLV, que é um certificado de registro e licenciamento do veículo. Forma, habilita e fiscaliza condutores, realiza provas teóricas e práticas, aplica medidas administrativas e penalidades previstas em lei. Exemplo prático: quando uma pessoa tira a sua primeira habilitação ou faz renovação, o processo ocorre no DETRAN, certo? Dica de prova: licenciamento e registro de veículos são assuntos ligados ao DETRAN. Tópico 3 aqui, órgãos municipais. São órgãos ou entidades executivos do trânsito nos municípios, turma. Quem são eles? Pode ser a PM, Guarda Municipal, e também pode ser alguma secretaria que tem na prefeitura, tá bom? Eles atuam no trânsito, fiscalizam, aplicam multas, fazem faixa de pedestre. Pode ser a secretaria em conjunto com a PM. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem a secretaria que cuida de melhorias no trânsito e tem a PM que fiscaliza. Tem outros lugares, tem outros municípios que não tem PM, mas tem os guardinhas de trânsito. Então, são esses os órgãos municipais. Como memorizar? Quem atua no Brasil inteiro é o SENATRAN, que é o órgão máximo executivo. Nos estados e no Distrito Federal, o DETRAN, e nos órgãos municipais,
as secretarias, PM e guardas. Cuidado aqui, turma, ó. O Senatran não cria leis. O Detran não é normativo. Lembra que eu falei que os normativos começam com a letra C? Então, Detran não é normativo. Órgãos municipais não emitem CNH. Órgãos municipais não registram veículos. O Senatran coordena nacionalmente, o Detran habilita condutores e licencia veículos, e os órgãos municipais organizam e fiscalizam o trânsito local. Macete para você, querido. O Senatran coordena o Brasil, Detran os estados e o município cuida das ruas da cidade. Não tem como você não aprender com esse conteúdo tão mastigadinho do jeito que eu tô passando. Vamos agora falar dos órgãos executivos rodoviários, responsáveis pela execução e fiscalização do trânsito nas rodovias. Né? A gente está falando de órgãos executivos rodoviários, então eles atuam nas rodovias, certo? O que eles são? São órgãos executivos responsáveis por planejar, operar, fiscalizar e executar a política de trânsito nas rodovias de suas competências. Eles aplicam as normas, fiscalizam, atuam e garantem a segurança nas rodovias, certo? Vamos primeiro aqui o DENIT. Esse DENIT e DER, geralmente vocês confundem muito, mas eu coloquei desse jeito aqui bem prático, para vocês acertarem na hora da prova. O DENIT, ele é um Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O que ele é? Ele é um órgão executivo da União, ou seja, do Sistema Nacional de Trânsito. O que ele faz? Ele administra as rodovias e ferrovias federais, planeja, constrói, conserva e opera as rodovias federais, realiza a fiscalização e o policiamento ostensivo nas rodovias federais por meio da PRF. Preste atenção aqui, gente. Ele atua na fiscalização e policiamento nas rodovias federais por meio da PRF, tá bom? Através da PRF, o DENIT faz a sua fiscalização também. Promove a segurança viária nas rodovias sob sua jurisdição. Exemplo: o DENIT é responsável por rodovias como BR-116, BR-111, BR-153, entre outras. O DER, olha para você ver como que não é difícil de entender. O DER é um departamento de estrada de rodagem. O que ele faz? O que ele é? Ele é um órgão executivo rodoviário dos estados. O que ele faz? Ele planeja, constrói, conserva e opera as rodovias estaduais. Tá aí, gente, ó. As rodovias estaduais. Fiscaliza o trânsito nas rodovias, promove a segurança viária nas estradas estaduais, certo? Então, aqui você já vê a diferença entre um e outro. O DENIT atua nas rodovias federais e o DER nas rodovias estaduais, certo? Tópico 3. Órgãos executivos rodoviários municipais. Eles são órgãos ou entidades da prefeitura responsável pela execução de trânsito nas estradas e vias sob jurisdição municipal. Planejam, operam, fiscalizam as rodovias e vias municipais, realizam a manutenção da sinalização e da infraestrutura viária municipal, promovem a segurança no trânsito e nas estradas municipais. Exemplo prático: estradas que ligam bairros, distritos ou municípios vizinhos dentro do âmbito municipal são de sua responsabilidade. Geralmente, esses órgãos executivos rodoviários são uma secretaria que tem aí dentro da prefeitura, certo? A JARE, turma. A JARE é uma coisa que eu queria muito falar com vocês de maneira detalhada, para que não tenha mais dúvida.
A JARE é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Ela é um órgão colegiado, ou seja, ela é um primo que mora ali dentro da casa da família dos órgãos. A JARE, ela é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Ela é um órgão colegiado responsável por julgar recursos interpostos contra penalidades de trânsito. Ela não é um órgão que atua junto com o Sistema Nacional de Trânsito. Ela não faz parte do sistema, mas ela atua em conjunto. Se fosse uma casa assim, ela seria uma prima, entendeu? Ela não é junto, mas é em conjunto. E quando você, por exemplo, assim, se você recebesse uma multa e você sabe que não foi você que cometeu, é nela que você tem que ir para ela analisar e julgar o seu pedido de recurso contra essa multa e penalidade. Você pode, como que funciona a JARE? Você pode ir nela, pedir para ela julgar essa multa, e isso se chama primeira instância, é o primeiro julgamento do recurso. Quem que julga? A JARE. Por exemplo, você pegou o seu papel de multa e foi até a JARE e pediu, e para recorrer, né? Você pediu um recurso da JARE para recorrer em primeira instância. Digamos que a JARE confirmou que você que foi lá e fez merda lá com o carro e vai receber a multa. E você pode recorrer em segunda instância, que é o segundo julgamento. Quem que julga em segunda instância? Se caso você quiser recorrer novamente, você tem o direito a recorrer à segunda instância, e quem julga é o CETRAN, tá bom? É o CETRAN, órgão normativo. E aí, se ele julgar você culpado ou não, aí depois dali é só judicial. Se você quiser ainda recorrer, aí vai para o judicial. Se caso ele falar que você é culpado, julgar que você é culpado, tá bom? Importante saber, turma, a JARE não cancela a multa por vontade própria. Ela analisa se houver erro na aplicação. O recurso deve ser apresentado dentro do prazo. A decisão de segunda instância é definida pela esfera administrativa, que eu acabei de falar, que é o CETRAN. Após isso, só resta a via judicial. Dicas da prova, turma. DENIT é da União, rodovias federais. O DER, nos estados, rodovias estaduais. Municípios, estradas e vias municipais. A JARE julga recursos de multa em primeira instância e em segunda instância o CETRAN. Para você memorizar, DENIT cuida das rodovias federais, o DER das rodovias estaduais, os municípios. Cada município tem a sua secretaria, né? Define aí qual a melhor forma do município agir em relação aos órgãos executivos. E temos a JARE também, que você pode levar os recursos de multa para ela em primeira instância. Vamos agora para o tema de introdução à legislação de trânsito. Conhecer as leis é o primeiro passo para um trânsito seguro e consciente. No trânsito, o respeito às leis protege as vidas, gente. Número 1 aqui, o que é a legislação de trânsito, então, né? De fato, né? É um conjunto de leis, normas e resoluções e regulamentações que disciplinam o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres dentro do território nacional. Por que você deve estudar, ou pelo menos saber o básico, né? Para conhecer os seus direitos e deveres, para dirigir com segurança e responsabilidade, para evitar infrações, multas e penalidades, para contribuir com um trânsito mais humano e organizado. A lei não foi feita para punir, mas para proteger as vidas. Os princípios do trânsito. O trânsito ele deve ser pautado em segurança dos usuários, responsabilidade de todos nós, né? Temos aí direitos e deveres, respeito à vida, educação para o trânsito, seja na escola ou
o adulto, não importa a idade, né? É um direito e obrigação dos órgãos, né, da educação do trânsito. Igualdade de condições a todos, acessibilidade, meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também é um tema aí muito pautado. O objetivo principal do CTB é estabelecer normas para a circulação segura, ordenada e eficiente, promovendo aí o bem-estar de todos no trânsito. Número 4 aqui, ó. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades que trabalham juntos para garantir um trânsito seguro e organizado. A gente tem os órgãos normativos, que estabelecem as normas, né, criam as leis, que é o CETRAN, CONTRAN e CONTRADIF. Os órgãos executivos, que é o que fazem acontecer na prática. Os órgãos executivos de trânsito, que é o que fiscalizam e aplicam as penalidades. PRF, PM, agente de trânsito. E nós temos a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração, que você pode aí recorrer em primeira instância, caso você for multado. Número 5 aqui, desse tópico, quem que deve cumprir a legislação? Todos, né, gente? Todos que usufruem das vias, né? Condutores, pedestres, passageiros, órgãos e entidades, todos que compõem o trânsito. Número 6, conhecer a lei é o primeiro passo para ser um bom condutor. As leis de trânsito estão sempre voltadas à preservação da vida. Ninguém está acima da lei. Respeitar as leis é respeitar a si mesmo e ao próximo. Turma, a vida ela não tem replay, tá bom? Você não tem como dar pause, voltar e fazer de novo da maneira certa. Então, sempre opte aí por segurança, né? E respeito. Último tópico desse vídeo, né, da parte 1, que é o processo de habilitação. Esse ano de 2026 a gente teve muita mudança, né, mudanças assim para melhor, eu acredito, mas a gente teve assim muitas informações atualizadas esse ano. Vamos lá, etapas do processo de habilitação. Número 1, primeiro você faz, né, o pedido, o cadastro pelo Detran, pelo Detran não, pela autoescola ou pelo aplicativo. Depois você faz os exames, né, médicos e psicológicos. Isso daí é presencial. O curso teórico, você tem a opção de fazer na autoescola, que hoje em dia é pelo celular, você faz, né? Você tem aulas que você nem precisa lá colocar a sua digital mais. Você tem a opção de fazer com instrutor particular, que é o meu caso. E você pode fazer sozinho pelo aplicativo também. A prova teórica, que é presencial. Depois que você passou na prova teórica, você pode fazer as aulas práticas na autoescola. Você pode fazer quantas aulas você quiser, mas o mínimo exigido pelo Detran são 2 aulas, ou seja, 2 horas. Para a categoria A e B. Para C, D e E, são 10 horas, 10 aulas, tá bom? E aí, depois que você cumprir isso, você já pode fazer o exame prático. Cada estado tem as suas diretrizes em relação à avaliação da prova prática, tá bom? Feito isso e aprovado, você já recebe a sua emissão da CNH, que é a PPD, que é válida aí por 1 ano, e você também pode acessar a PPD pelo aplicativo. As principais novas regras de 2026 são que o processo passou a ser digital, né? Ele pode ser iniciado pelo aplicativo. Os 20 pontos na prova teórica, antes era 21, agora passou a ser 20 pontos. Esses estados que antigamente era 23 pontos, eu acredito que eles também deixaram tudo regular, 20 pontos. A CNH é digital, antigamente era só no papel. O processo é mais ágil,
né? Porque você não precisa esperar a disponibilidade da autoescola para fazer as aulas. Você mesmo pode fazer as aulas pelo aplicativo no seu tempo, sendo assim mais rápido. E menos pontos também, né? Porque antes era 21, 23, agora 20. São atualizações positivas. Atenção aí aos exames e às provas, porque elas continuam sendo presenciais, né? A prova teórica é presencial, em local coordenado, com identificação e foto. O exame prático também presencial, com o veículo da autoescola. Principais dúvidas: posso tirar a CNH 100% pelo aplicativo? Não, né? O processo ele pode ser iniciado e você pode fazer a aula teórica no aplicativo. Quantos pontos preciso na prova teórica? Agora são 20 pontos para a aprovação. A CNH digital tem validade? Sim, tem a mesma validade da CNH física. Preciso ir ao Detran? Apenas em casos específicos, a maioria dos serviços é digital. Processo de habilitação, parte 2, categorias, idades e requisitos. As categorias é A, B, C, D e E. A é moto, motocicletas, motonetas, ciclomotores. B, automóveis, caminhonetas e utilitários de até 3.500 quilos e locação de até 8 lugares. Os dois têm que ter no mínimo 18 anos. A C são veículos utilizados em transporte de carga com peso bruto total acima de 3.500. Aqui já diferencia do carro, né? Precisa ter aí 21 anos. A D, veículos utilizados no transporte de passageiros com mais de 8 lugares, 21 anos também. A categoria E, que é uma combinação de veículos, geralmente são 2 caminhões interligados, assim, conectados, carretas, né, gente? É uma combinação de veículos, você já deve ter visto. E tem que ter mais de 6.000 quilos. Tem também a ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotor de até 50 cilindradas, tem que ter 18 anos também. A idade mínima deve ser completada na data da emissão da CNH. Para categorias superiores, C, D e E, é necessário já possuir a categoria anterior. Os requisitos para fazer e passar nas provas, turma. Está escrito e aprovado em todas as etapas do processo. Ter frequência mínima de 75% nas aulas teóricas e práticas. Prática, né, gente? Tem que ter aí no mínimo 2 aulas para categoria A e B. Estar com os exames médicos e psicológicos válidos, realizar e ser aprovado nos exames teórico e prático. Para ser aprovado, é necessário acertar no mínimo 20 pontos na prova teórica de 30 questões. Importante, reprovação, o candidato pode refazer o exame conforme os prazos estabelecidos pelo Detran, tá bom? Acho que a cada 15 dias você já pode refazer. Ou era assim, agora não, agora tá até mais fácil. Tem pessoas que já conseguem remarcar na mesma semana. O exame toxicológico, turma, muito interessante isso aqui, ó. Ele mudou também, a regra do exame toxicológico também mudou. Antes era só para a categoria C, D e E, né? O exame toxicológico, ele é válido a cada 2 anos e meio. Esse período é para motoristas com menos de 70 anos, nessas categorias. E as categorias A e B, o exame toxicológico passou a ser exigido apenas para emissão da primeira habilitação, tá bom? Para renovar as categorias A e B, a realização do teste do toxicológico não é exigida, tá bom? Avisos importantes: a CNH é pessoal e intransferível, não empreste a sua. Dirigir sem habilitação é infração gravíssima, a multa e apreensão do veículo e até detenção. Mantenha seus dados sempre atualizados no Detran. A validade da CNH varia conforme a idade do condutor. Até 50 anos, 10 anos, de 50 a 75,
anos, né? E acima de 70, 3 anos. Pratique sempre direção defensiva e respeite as leis de trânsito, turma. A vida não tem replay. Então, vamos lá, resumo aqui, ó, sobre as regras do toxicológico. A primeira habilitação é exigido. Renovação A e B não exige. E CD e E sempre obrigatório a cada 2 anos e meio para menores de 70 anos. Um detalhe aqui, ó, atenção, se for pego com o exame vencido, a infração é gravíssima, multiplicada por 5. Dá no total aí quase 1.500, turma. Se você for pego com resultado positivo na renovação, o candidato é reprovado automaticamente, tá bom? Aqui, ó, se você for pego com resultado positivo na hora de tirar a sua primeira habilitação, o candidato é reprovado imediatamente, automaticamente, beleza? Essa foi a parte 1 da nossa aula de legislação. Todo esse conteúdo que eu criei, né, uma aula muito completa de legislação, vai ser dividida em 4 partes, e essa é a primeira. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Agora fala para mim, esse conteúdo foi relevante para você? Você conseguiu aprender? Você gostou da minha aula? Deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber a sua opinião. E até a próxima aula!